Olá, todo mundo que está aqui acompanhando o Midcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Pedro Ferrari. O Dr. Pedro é formado em medicina pela Unifesp, já tem o seu diploma revalidado nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho sobre as conquistas que ele teve até hoje, nos STEPS, no OIT. E ele vai contar hoje um pouco para a gente, né, desse nosso primeiro episódio com um médico, né? Então, uma coisa um pouco nova aqui. A gente já conversou com gente da área de financeira, dentistas, fisioterapeutas, mas agora a gente vai adentrar um pouquinho no processo de medicina. Então, ninguém melhor do que nosso grande parceiro, o Dr. Pedro, para contar para a gente um pouquinho sobre tanto sua experiência, né? Porque eu sempre falo, Pedro, que a experiência ela acaba trazendo aprendizados também, por mais que ela seja sua, alguém vai acabar se relacionando com aquilo. Mas também contar um pouco sobre o processo em si, os principais desafios e tentar abrir um pouco aí ampliar o conhecimento que possíveis médicos ou, né, pessoas que estão relacionadas com médicos tenham sobre o processo e comecem a entender se isso é um caminho viável, quais são as possibilidades. Então, eu acho que isso aqui, e sempre o objetivo desse nosso canal aqui é difundir conhecimento. Quanto mais a gente puder compartilhar, mais pessoas a gente pode alcançar e mais as pessoas vão ter informações para tomar decisões conscientes, né? Então, muito obrigada por disponibilizar seu precioso tempo para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E para a gente começar, se apresenta um pouquinho para todo mundo, conta um pouquinho da sua história e como é que foi a sua decisão, que a gente sabe que começou talvez um pouco mais cedo do que normalmente as pessoas começam, de seguir esse caminho. Claro, Ana, obrigado por me convidar. Aí vai ser muito bacana a gente conversar mesmo. Então, eu sou, como eu falo, Pedro Ferrari, né? Eu me formei na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E desde o começo da minha graduação, eu já tinha uma ideia de que eu queria ter alguma experiência fora, sabe? Na verdade, eu tenho esse privilégio de ter pais médicos também que me mostraram que isso era possível. Eles que não tinham outros parentes médicos não conheciam muito bem esse mundo e só descobriram, sentiram que era tarde demais, né? E, então, eu já sabia que existia, eu já sabia que existia um caminho, eu me imaginava fazendo talvez um fellow, como muitas pessoas fazem, né? Uma subespecialização depois de fazer a residência, mas à medida que eu fui caminhando na minha formação e conversando com outros colegas, com professores, com pessoas até envolvidas em residência médica, eu recebi algumas pessoas me empurrando nesse sentido. Não, por que você não faz a residência? Já que você está revalidando, já que você já está se preparando, por que você já não começa de uma vez por lá? Porque assim, para você trabalhar para valer lá, o melhor é a residência mesmo, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça e fui revalidando até que eu realmente, na hora do vamos ver, agora eu decidi, estou aplicando para residência médica lá nos Estados Unidos mesmo. Então, como você estava contando, eu fiz o Step 1 e o Step 2 e o OIT, né? Fiz as 3 provas durante a faculdade e agora eu estou aplicando. E interessante você contar isso, né? Assim, porque você teve, então, os seus pais não tiveram, né, esse conhecimento, mas você viu eles fazendo algum tipo de movimento e começou a se preparar desde muito cedo. E uma coisa que é muito diferente, Pedro, eu não sei se você sabe disso, que normalmente as outras profissões você precisa de ter a graduação ou praticamente concluído para você pensar em começar a fazer esse movimento, né? E a medicina é bem diferente. É diferente, então, é interessante isso, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho assim, como é que foi essa preparação durante a graduação, né? Como é que, até a nível de conciliação, porque né, a rotina é super apertada, mas como é que você ia fazendo isso e aí você tomou a decisão de realmente assim, não vou fazer residência no Brasil, vou fazer residência nos Estados Unidos e um ponto que eu quero deixar muito claro aqui para todo mundo que o processo, né, de fazer a residência nos Estados Unidos não significa que você vai morar nos Estados Unidos para sempre, né? Você não é uma fuga de jeito nenhum. Assim, veja, como eu falei, né, meus pais, mas eu conheço coisas muito legais na medicina no Brasil. Eu também conheço muitos médicos que são muito bem-sucedidos no Brasil que fizeram residência nos Estados Unidos. Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade de ter uma experiência diferente na minha carreira, seja onde ela for seguir depois. Legal, muito legal. E aí fala então, pra gente um pouquinho sobre essa decisão durante a graduação, assim, como é que sobre foi? A preparação, onde né? você conseguiu, e também assim, a preparação, onde você conseguiu conhecimento, como é que você se preparava para poder fazer meio que tudo junto, né? Assim, porque a gente sabe que é muito intenso, né? É intenso, uma palavra boa é intenso mesmo. Assim, na verdade, o que é interessante sobre a revalidação do diploma para os Estados Unidos é que você, na verdade, faz o que os americanos fazem, sabe?
sim, aqui no. Não sei se. Eu acho que a maior parte dos médicos no Brasil já ouviram falar do Revalida, né? Que é a prova que se faz para revalidar o diploma para ser médico no Brasil. Então, aquele pessoal que faz medicina fora do Brasil, muitas vezes até brasileiros que fazem na América Latina, enfim, eles fazem o Revalida para atuar como médico no Brasil. E essa é uma prova que a gente nem gosta, né? A gente não conhece como médicos brasileiros. Nos Estados Unidos, os médicos fazem os steps tal qual, vamos dizer, um advogado faz a prova da OAB. Todo mundo que quer ser médico nos Estados Unidos faz os steps, inclusive os médicos americanos. Então, faz sentido conciliar as duas coisas, porque é como os americanos também fazem. Eles estão conciliando a faculdade com o preparo para as provas. Claro que no caso deles, as provas são voltadas para o conteúdo que eles têm nas aulas naturalmente. Ou vice-versa, né? Também pode ser. Eles têm as aulas pensando nos steps. Mas aqui no Brasil é um pouco diferente, principalmente para o primeiro step, né? Para o step 1, que é mais voltado a bioquímica, biofísica, ciências básicas. Física pouco, na verdade. Bioquímica, farmacologia, microbiologia, mais voltado para as ciências básicas. Aqui no Brasil a gente tem um viés um pouco diferente. Talvez até em parte pelo formato da graduação, a gente faz a nossa faculdade de medicina direto do ensino médio. Lá, o título de médico, né, o MD, é uma pós-graduação mesmo. Assim como a gente tem um título de doutor aqui no Brasil, eles são doutores, mas por fazer um título a mais, que é o Medical Degree, o MD. Então, eles fazem o college, 4 anos em geral, e fazem mais 4 anos de medicina. Então, talvez por essa diferença, assim, eles já terem uma base maior em ciência básica, quando eles entram no primeiro ano de medicina, eles já estão discutindo bioquímica para médicos, sabe? Eles já fizeram o pre-med, né? Bom, isso, exatamente. Fizeram o pre-med na faculdade. Então, eles fazem bioquímica para médicos, sei lá, biologia molecular para médicos, farmacologia para médicos. A gente tem uma visão um pouco, talvez, mais holística mesmo ao longo da faculdade de medicina. Ela não chega a se aprofundar ou fazer os mesmos recortes que eles fazem. Assim, não sei como é que é a experiência de todos, mas eu, por exemplo, na Unifesp, na Paulista, a gente tem a maior parte das aulas em ciência básica com especialistas em ciência básica, com biólogos, bioquímicos, enfim. Então, o recorte deles é diferente. Então, nesse sentido, eu acho que o Step 1 é um desafio, mesmo para quem está se formando, mesmo para quem está mais próximo dessas áreas, porque o recorte é diferente. Mas que isso é um recorte um pouco mais clínico também. É uma pergunta de ciência básica, mas com uma pincelada de clínica, sabe? Assim, você não dá para você entrar muito cru para fazer. Então, por conta disso, eu fui descobrindo isso ao longo do tempo mesmo, vendo questões de simulados e questões que a própria empresa que faz a prova disponibiliza. Fui entendendo quais eram as minhas limitações naquele momento da graduação e concluí que eu teria que fazer um pouco mais adiante. E como é que eu me preparei nesse meio tempo, né? Que era a sua pergunta original. Eu usei banco de questões, antes de qualquer coisa, eu lia muito inglês, naturalmente. Acho que mesmo antes de você fazer uma preparação exclusiva, digamos assim, ou mais específica para as provas, você ter contato com a medicina em língua inglesa já te facilita bastante. Sim, eu sempre estudei inglês ao longo da escola e tal, então eu tinha um inglês bom, não foi um grande desafio nesse sentido. Mas eu lia muito inglês, assim, livros de fisiologia, livros de anatomia, muitas vezes em inglês, para eu já me acostumar com esse mundo. E aí depois, lá pro terceiro, quarto ano, eu falei, não, agora que eu já passei pelo ciclo básico, já passei pelas áreas da clínica, né, não só clínica, mas as áreas clínicas, aí eu comecei a estudar para valer para a prova. E aí foi isso, banco de questões, eventualmente aulas gravadas. Uma grande vantagem desses steps seriam os mesmos que os americanos fazem, é que, como você deve imaginar, tem um grande mercado por trás, né? Assim, se todos os americanos fazem e está falando dos americanos que querem ter o maior sucesso, o cara que faz Harvard faz, o cara que quer fazer residência de neurocirurgia, residência de cirurgia cardíaca faz. Se todo mundo faz, existe uma grande indústria e uma seriedade em formas de estudar para ir bem nessas provas. Então, a minha sugestão, o que eu fiz foi surfar na onda deles mesmo. Sim, eles sabem como faz para ir bem nessas provas, então imita eles. O Step 2 que eu fiz em sequência, mais ou menos um ano e meio depois,
É mesma lógica, assim. Agora eu já estava acabando a faculdade mesmo, então já tive as experiências clínicas que são exigidas, melhor dizendo, que são exigidas no Step 2, e foi assim que eu segui. Muitas questões, o foco de qualquer preparo são os bancos de questão, mas além deles também aulas gravadas, eventualmente podcasts, coisas nesse sentido. E Legal. por último, a prova de inglês, o OET, assim, essa eu confesso que eu tenho pouco a orientação, porque eu me dava bem com inglês já. Sim, eu tive a oportunidade Eu de já fazer vinha até se estágios. preparando. Eu tive a oportunidade até de fazer estágios nos Estados Unidos, enfim, ao longo da faculdade. Então eu já estava com pelo menos alguns aspectos na ponta da língua. Mas mesma coisa, faça um preparo específico, talvez muito mais breve do que o preparo para os steps, mas um preparo específico para também não ser pego de surpresa, que não é uma prova óbvia, sabe? Não é uma prova difícil, necessariamente, se você tem um bom domínio da língua inglesa, mas não é uma prova óbvia. Sim, eu tenho colegas que falam muito bem inglês, muito desenrolados no inglês, mas que subestimaram a prova e reprovaram, tiveram que fazer de novo, assim. O cara me contou em segredo, eu acho que deve ter sido um mico, sabe? Sim, o cara fala inglês. É, então tem que ter atenção. Cada etapa Tá. conta, cada etapa tem seu valor, tem que ter atenção. Só para a gente, assim, conceitualizar aqui. Então, se a gente fosse resumir, tá? Eu vou falar, depois você me corrige e você pode dar um Claro, pouco mais claro. de detalhe, porque talvez eu vou falar de uma forma muito básica. Então, o Step 1, ele é bastante matérias básicas e ciências. O Step Isso. 2 seria uma aplicação clínica e o OET a aplicação do inglês médico. Se a gente Isso, fosse perfeito, resumir. perfeito. Perfeito. De forma bem sucinta, é isso. Assim, ao Step 2 seria mais ou menos, tá? Equivalente à nossa prova de residência. Sim, ela é mais científica e diferente da nossa prova para residência, ela é essencialmente qualificatória, não classificatória, né? O que eu quero dizer com isso? Claro que tem nota e a nota é importante, mas o primeiro objetivo da prova é definir se você está apto ou não para praticar a medicina, né? Para, enfim, entrar na residência. Então, ela tem um enfoque, uma proporção de questões mais próxima com o que se valoriza como médico, sabe? Então, por exemplo, eu tenho muitos colegas fazendo residência no Brasil, prestando para residência no Brasil, que falam, poxa, nas últimas provas das principais faculdades de medicina de São Paulo, por exemplo, não caiu uma questão de AVC, uma questão de infarto, que absurdo, sabe? Mas isso tem a ver com a natureza das provas. Na sua prova do Step 2, vai cair uma questão de AVC, uma questão de infarto ou alguma questão de hipertensão até. Porque ela é uma prova que quer avaliar a sua proficiência. As provas de residência no Brasil, elas não querem avaliar a sua proficiência, isso é muito claro. Elas querem te classificar e, se for muito fácil a prova, todo mundo tira 10, é como se não tivesse prova. Sim, é um Ela processo é diferente. classificatória, né? Exatamente, ela é classificatória. Eu acho que isso pode ser até um estímulo para quem está pensando em estudar, se preparar para isso, porque eu vejo que é uma preparação diferente. Sim, eu Uhum. senti que eu aprendi muito ao longo de todas as etapas do processo. Para o Step 1 eu aprendi mais coisas diferentes do que eu tinha aprendido na faculdade, mas para o Step 2 diria que eu me senti mais próximo de da ciência médica, de várias coisas da ciência médica mais aplicada que eu também tive na faculdade. E eu vejo que, às vezes, para a residência, a sensação é mais frustrante. São de questões que não são, que são, com perdão da expressão, são nada a ver, sabe? Pô, que caiu isso, tal. É um preparo um pouco diferente, uma preparação um pouco diferente. Isso vem muito, assim, com o modelo, né, Pedro? Eu estou saindo, assim, um pouco do fluxo, mas você vê, Claro. é modelo educacional, né? Assim, desde do college nos Estados Unidos, e mesmo quando você volta um pouco ainda ali no high school, você tem coisas mais focadas do que simplesmente a classificação, né? Do que uma nota. Sempre tem o trabalho extracurricular que você faz no seu high school que vai te ajudar a entrar no seu college. No college você tem processo de entrevista, você tem carta de recomendação, quando você vai para med school de novo, né? Então, assim, tudo isso é muito cultural quando você coloca no papel, porque você está vendo aquele aplicante, né? Mais aquele candidato, acho que a palavra mais certa em português é candidato, né? O candidato
Dá vontade, né? Applicant o dia inteiro. Não que seja errada, mas assim, muito mais certo você avaliar a pessoa como um todo do que simplesmente como uma nota que classifica ela, né? Então, eu acho que o sistema todo, né, do Brasil e Estados Unidos, você vai vendo o reflexo disso ao longo das diferentes profissões, das diferentes etapas de educação acadêmicas das pessoas, né? Então, é bem interessante você compartilhar isso. Eu gostei dos termos, né? Qualificatória e classificatória, né? Então, eu sempre converso sobre isso, assim. É bem classificatório, e nos Estados Unidos é muito mais qualificatório para que você consiga passar para uma próxima etapa, que aí é onde você tem que usar suas outras habilidades, né? Assim, de comunicação, sim, de apresentação, e que no fim é o que vai te mostrar como inteiro, né? Perfeito, perfeito. Concordo, eu acho que assim, até brinco que talvez tenha alguma coisa a ver, não tenho provas, mas que eu suspeito que tem a ver com a ética protestante dos americanos. Não basta ser bom, precisa trabalhar, né? Então eles medem muito o seu trabalho, né? Desde trabalho voluntário, suas experiências, estágios, e tem também um certo, não necessariamente de forma pejorativa, mas um certo credencialismo. Então, quem te recomenda, sabe, cartas de recomendação, esse tipo de coisa, qual é a sua jornada, né? Tem todo esse elemento também, que é em parte uma vantagem ou parte uma desvantagem. Assim, acho que se fosse só a nota, talvez para quem é de fora seria mais fácil até, né? Porque você estuda bastante, está acostumado a tirar nota boa. Os médicos brasileiros não são ruins de maneira nenhuma e são bons de tirar nota, estão acostumados a tirar nota, então eventualmente você ter mais fácil para a gente. Mas não é assim, né? É diferente. Mas eu tento olhar isso com bons olhos. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que, para o americano, a entrevista para residência é quase uma contratação. Sim, o modelo é todo diferente. Você pode chamar quem você quiser para residência, pelo motivo que você quiser, né? Como diretor de um programa. Então, você olha para os seus aplicantes, não como, assim, como qualquer um é igual, né? Assim, todo mundo tira nota, então é equivalente. Eles entendem que você pode oferecer mais. Você é um asset, você é realmente alguém que está sendo contratado para exercer um serviço clínico e eventualmente até de pesquisa, né? A gente precisa publicar, a gente quer publicar, tal. Então vamos chamar esse cara que tem uma bagagem maior científica, sabe? Acho que isso também pode ser. Desculpa. Depende do que o diretor quer para o programa. Isso, exatamente, o que o diretor quer, o que o programa quer. Então, assim, o fato da sua jornada ser valorizada e do que você pode oferecer no futuro ser valorizado é uma vantagem e uma desvantagem, né? Uma vantagem, porque é uma desvantagem, melhor dizendo, porque você vai ter que provar mais coisas, né? Não basta você ser um bom prestador de prova, como muitas vezes acontece no Brasil, mas uma vantagem porque certamente você tem algo mais a oferecer que talvez seja justamente o que o programa está procurando. Legal. É muito, você usou a palavra holístico, né, um pouco tempo atrás, mas eu acho um processo holístico, muito mais holístico. Ele te dá muito mais oportunidade, né? Ele não te seleciona por uma coisa que na minha visão pessoal é muito simples, né? Você consegue abranger um pouco mais. Por aí mesmo. Ele virou até um jargão, sabe? Pô, você abrir todos os sites de residência, não, porque nós avaliamos as aplicações de forma holística, né? Você desconfia até o quão holístico né? Se você tem 5.000 aplicantes, será que você não pula alguns que terão uma nota muito baixa? Eu acho que o holístico virou uma palavra, um jargão, mas eu gosto também de imaginar que todo mundo está lendo a minha aplicação com muito carinho, né? Meu application com muito carinho. Claro que sim, né? E você tocou num ponto legal, você falou de credenciamento, né? E aí uma coisa que eu acho muito legal de você contar também é que isso faz parte desse processo, mais ou menos de todo esse contexto que a gente está falando, que é você preparar o seu perfil para o momento onde você vai aplicar para residência. E Perfeito. Você teve a oportunidade de fazer 2 estágios, né, durante a sua graduação. E aí, assim, fala um pouco para a gente sobre o que esses estágios você entende que eles te ajudaram, tanto no processo, eu acredito, assim, até mesmo nas provas, na compreensão da jornada, e até mesmo a decidir que você, assim, eu de fato não quero fazer a residência no Brasil, eu vou me especializar nos Estados Unidos e depois eu decido... Veja o que acontece, exatamente. Então, foram 2 estágios bem diferentes, legal essa pergunta. Assim, eu tive um estágio que eu entrei em contato com um professor de uma universidade, na Universidade do Texas, em San Antonio, e fiquei 3 meses trabalhando em pesquisa no laboratório dele. Foi muito legal, assim, eu tive também a oportunidade de, nesse tempo, pelo menos uma vez por semana, ir no Cancer Center afiliado da universidade, ver uma
uma médica, inclusive brasileira, que estava trabalhando por lá, acompanhar a rotina dela, então foi interessante. Acho que, assim, é, esse estágio foi importante para eu entender como que se faz a ciência nos Estados Unidos, né? Diferente do Brasil, o investimento em ciência é realmente massivo, sabe? Não é que o banheiro é de mármore, sabe? A pia é de ouro, nada disso. É espartano, tal, mas nunca falta, sabe? Tem todos os reagentes, os materiais, tudo que eles precisam sempre. Porque dá retorno, né? É um negócio que eles enxergam como dando retorno. Então, você recebe grants, você recebe uma quantidade significativa de dinheiro para manter esta pesquisa. Foi bacana, tive a oportunidade de participar de 2 papers, inclusive publicados, assim, eu reconheço que foi uma grande sorte, eu estava no lugar certo, na hora certa, para fazer isso acontecer. E o outro estágio, que é um estágio mais institucional mesmo, que foi na Universidade de Miami, que é um observership clínico que eu fiz no meu 6º ano. Na verdade, eu interrompi o meu 6º ano para fazer esses estágios, né? Eu formei em 7 anos porque eu interrompi. E no meu 6º ano eu fiz esse estágio também, de 1 mês lá em Miami. Foi bacana, a gente ficava no Jackson Memorial Hospital, que é o hospital na Universidade de Miami, e eu fiquei na hematologia, que é uma área que eu gosto muito, né, nas interconsultas da hematologia. Porque lá a hemato não admitia pacientes, ela não tinha uma enfermaria, ela fazia só interconsulta de todos os seus pacientes. Muito bacana, eu vi um volume interessante de casos também. No Brasil a gente também tem um volume muito bom de casos, mas eu vi um volume interessante de casos sendo tratados de forma talvez diferente. Uhum. Enfim, eu gostei muito das 2 experiências, eu senti que ali teria espaço para eu crescer da forma que talvez eu aspirasse, sabe? Eu acho que a gente foram muitos bons médicos, médicos muito bons e muitos deles no Brasil, mas as minhas aspirações talvez combinassem mais com um treinamento nos Estados Unidos, né? Sabe, em pesquisa, nas coisas mais novas que podem ser oferecidas. Esse acesso, né? Assim, eu acho que foi ali onde você cravou que talvez no Brasil você não conseguiria ter o acesso ao que você falou, não é pia de ouro, né? Mas é aos recursos que você precisava para talvez Isso. exercer a medicina que você acredita. Isso, eu me imagino, assim, eu tenho essa inspiração. Eu acho que um bom médico, pelo menos um pouco cientista, sabe? Eu gostaria de poder ter um pouco dos dois. Ter um pouco de pesquisa, não só pesquisa clínica, mas talvez pesquisa translacional também. Ter um pouco mais de ciência ao longo da minha prática clínica. No Brasil, a gente forma excelentes clínicos, e bons pesquisadores também, não quero desmerecer nenhum pesquisador brasileiro, mas a conciliação entre as duas coisas é mais difícil e o aporte financeiro no sentido da pesquisa também é um pouco diferente, sabe? E me fala um pouco, uma curiosidade assim que eu pensei, eu ia te fazer essa pergunta antes, que você fez, né, você é um jovem, você fez sua jornada toda durante a graduação. Agora, Isso. vamos dizer que, né, vou trazer um exemplo com os seus pais, né, que vão ser alguns anos aí mais velhos que você, eles é mais comum, talvez a pessoa ela seguir um fluxo normal de fazer a medicina, se estabilizar no Brasil e depois de um tempo ela, opa, peraí, isso pode acontecer. Vamos dizer, se a gente pode dividir Pode. 50%. Aí, na verdade, a minha pergunta é, isso pode acontecer, né? Eu acho que essa é a minha primeira pergunta. Assim, como é que você enxerga que seria o desafio também para uma pessoa que você já compartilhou os seus desafios ali como recém-entrado na faculdade de medicina, né? E agora, assim, como é que você enxerga hoje, já formado, quase concluindo o doutorado, né? Se não me salvo engano. No final eu fiz um Research Fellow aqui no Brasil aí, só, acabei disso, né? Então, assim, mas estudado, né? Formado, continua dentro da área, assim, então vamos dizer, você já saiu da graduação já há um tempo. Como é que você enxerga que é o desafio para uma pessoa que decide fazer isso um pouco mais à frente, talvez vai estar um pouco menos ali em contato com essas ciências básicas também, talvez já fez uma residência e tudo, e Legal. depois também comparar um pouco dessa visão dessas pessoas com mais tempo de experiência, mais afastadas, como é que existem essas oportunidades de estágios, de observerships, e como é que elas entram, porque a gente vai entrar nesse tópico, mas eu sei que é uma ação muito importante para quando você vai aplicar para residência. Então, assim, esse mercado ele é aberto também para pessoas que são graduadas, ou ele é mais viesado para quem começa isso mais jovem? Essa é uma boa pergunta. Assim, existem 2 tipos. Vamos falar primeiro das experiências nos Estados Unidos, depois eu vou entrar nas outras coisas, senão eu vou esquecer.
existem dois tipos de experiências clínicas que você pode fazer nos Estados Unidos. O que a maior parte dos estrangeiros fazem, e que é suficiente para eles terem sucesso e conseguirem alguma residência nos Estados Unidos, são os chamados observerships, que a expressão que eles usam é hands in pockets, né? Você, a rigor, não encosta no paciente. Você observa, você pode participar das discussões com os professores ou com os fellows, né, com os residentes da subespecialidade, mas você não encosta. E essas oportunidades são bem abertas, assim, para todos, tanto para quem já se formou, quanto para quem está na faculdade. Aí existem os clerkships, ou rotations, ou algum nome nesse sentido que você vai encontrar. Essas são as experiências exclusivamente voltadas para os alunos de medicina. Eu acho até por uma questão de litígio, né? Como a gente sabe, os Estados Unidos tem uma questão com litígio médico importante. Você só pode fazer um clerkship se você não tivesse formado ainda. A minha formação não tem nenhum clerkship nos Estados Unidos. Eu acho que cheguei até a tentar, mas é aquilo. A maior parte dessas experiências exige um ano antes você aplicar, você se preparar para aplicar. E eu fui descobrir essas coisas tarde demais, né? Mas eu acho que está tudo bem, minha aplicação vai bem só com observerships, que seria mais ou menos como seria a aplicação de alguém que se formou e está aplicando depois. Além disso, falando dos outros desafios de ser alguém formado há mais tempo. É verdade que existem programas de residência que impõem restrições de tempo de formado. Eles colocam até no site, se for procurar, mais de 5 anos formado, a gente não tem interesse, a gente prefere aplicantes com menos de 5 anos de formado, menos de 3, às vezes. Sim, eventualmente eles podem até desconsiderar o tempo da residência médica, por exemplo. Você tem 5 anos de formado, mas você passou esses 5 anos e virou um cardiologista. Não, peraí, então você não está longe da clínica de verdade, né? Assim, você é um cara acadêmico. Os programas podem desconsiderar isso. Mas mesmo que você descarte esses programas, eu olhei recentemente, até confesso que eu esqueci o número, mas tem entre 600 e 800, eu acho que mais próximo de 700 programas de residência em clínica médica nos Estados Unidos. Então, assim, tem de tudo, sabe? Toda panela tem sua tampa ali, eu entendo. Assim, até pela questão dessa análise holística, vai ter programas que vão até se interessar por alguém que tem mais experiência, que é mais vivido. Sim, tem muito a ver como você transmite a sua mensagem. Sobre a preparação para as provas, eu acho que eu trago uma boa notícia para quem está mais longe da ciência básica, que é que o Step 1, faz alguns anos, virou uma prova de aprovado e reprovado. Então, assim, para quem queria tirar um notão é um problema, né? Porque agora não vale nada quanto você acertar 99% ou passar raspando. Mas para quem está mais longe da ciência básica, isso é um alívio, né? Você só precisa passar nessa prova. A prova que é para valer mesmo é uma prova que é muito mais clínica, muito mais correspondente com a prática. Então é possível fácil, né? Você... Isso. Oi, desculpa. Seria mais fácil, né? Assim, na teoria, porque você está clinicando como médico, né? Exatamente. Do pressuposto, né? Se não mais fácil, pelo menos mais satisfatório de estudar, sabe? Eu entendo que se o cara cirurgião, ele não lembra muito mais em neurologia ou vice-versa, mas mesmo assim eu acho que é mais satisfatório de estudar porque é medicina para valer, sabe? Realmente são casos clínicos, pacientes, tem que pensar como médico, não pensar em coisas que vão acontecer nos bastidores da medicina, né? Você não tem que pensar na bioquímica subjacente se ela não for importante para aquela aplicação prática mesmo, sabe? Eu pergunto, assim, porque eu tento sempre enxergar os cenários, né? A gente trabalha aqui com pessoas de todas as idades, todos os backgrounds possíveis, né? Eu acho que isso é muito bom, porque isso dá mais dinamismo, até para que a gente tenha diferentes experiências, né? Com as pessoas, sim, claro. Diferente, tudo é bem legal. Mas você trouxe um ponto importante sobre a motivação, né? Assim, eu acho que uma coisa que é sempre comum entre todas as pessoas é que você tem que ter ali um propósito muito, muito firme naquilo que você está fazendo, porque é muito desafiador. Então, é muito fácil você desistir. Vou colocar entre aspas, tá? Muito fácil você desistir, porque qualquer empecilho, né, vai ser uma barreira para você falar assim, eu prefiro, né, passar o verão na praia do que
está em São Paulo, eu vou lá no Guarujá do que ficar aqui sim, estudando para o Step One, né? Então, sim, assim, sim, eu acho que esse sim, é o principal ponto em comum, né? Muito mais do que a idade, porque aí a minha próxima pergunta para você é realmente da gente falar sobre os seus principais desafios se você tivesse que elencar. Mas, assim, todo mundo, tanto você na graduação, quanto uma pessoa, às vezes, com 10 anos de formado, os desafios vão existir. Mas a vão existir. persistência, ela tem que ser a mesma, né? Porque você também poderia ir muito bem, sua vida estava, entre aspas, confortável, porque Sim, você ia formar em medicina no Brasil, a gente sabe que é um bom sim. mercado, você não Não, precisaria e fazer o que numa você estava fazendo. modéstia à parte, numa das melhores faculdades, né? Eu tenho muito orgulho de onde Exatamente, eu me formei, claro. exatamente. Não, vamos É, deixar isso não parênteses, não, é não. só um destaque, né? Mas Não, é pode exatamente isso. destacar. Vai que algum colega meu vai assistir isso, tem que ficar feliz, A gente não poxa. pode falar que só formou em medicina, Não, mas só são um dos formei na melhores escola, poxa. universidades. Então, assim, os desafios eles sempre existem, né? Então, eu estou muito Sim, mais, não é nem uma pergunta, é muito mais um ponto, assim, né? A gente tem que muito mais definir o que a gente quer, de fato, do que, assim, acho que saber quais são os desafios é importante, eu falei no começo, né? Quanto mais informação a gente tem, com mais conhecimento a gente toma as nossas decisões. perfeito, concordo plenamente. Ajuda a gente saber, né? Bom, eu estou vendo aqui o caminho que eu vou seguir e sabendo que podem ter outros desafios. Mas aí responde assim para a gente, quais foram os seus, se você fosse elencar, né? Você já falou bastante, mas assim, algumas 3 desafios principais ou pontos de atenção que você traria se você fosse contar para uma pessoa hoje, assim, ó, você vai começar? É muito bom e tudo, né? Se você não encorajasse as pessoas, você não estaria aqui, né? Então você vai encorajar. Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma jornada que vale a pena, né? Exatamente. Então, assim, só que vamos supor que você vai falar, a pessoa vai te perguntar, Pedro, mas me fala assim, 3 coisas que eu tenho que, não pode ser mais coisas, tá? Ou menos, tanto faz, mas Uhum. assim, que você traria de atenção assim, ó, esteja preparado para, ou preparada, né? Legal, Para. legal, legal. Uma coisa que eu acho que as pessoas subestimam um pouco é que é solitário, sabia? Assim, quando você está ao longo da nossa formação no Brasil, as coisas são, você faz tudo meio junto, né? Desde o colégio, você faz o colégio junto com todo mundo, você presta o vestibular junto com todo mundo, a faculdade você faz junto com todo mundo, e aí vai chegando quarto, quinto ano, às vezes no sexto, quem demora um pouco mais, mas já estão pensando na residência e todo mundo junto, sabe? Todo mundo vai fazer as mesmas provas, sabe como funciona, pergunta os professores, eles sabem te ajudar. Sim, para revalidar o diploma e para aplicar para residência nos Estados Unidos, puxa, é uma notícia que ninguém sabe te ajudar. Sim, na tua faculdade provavelmente ninguém vai saber te ajudar. Sim, quando eu comecei, eu fiquei feliz de outras pessoas que pensavam em começar me mandar mensagem, assim, pô, Pedro, eu fiquei sabendo que você está fazendo os steps, tal, assim, é uma pergunta comum, assim, você tá prestando? Você já fez os steps, assim, como se fosse uma coisa meio misteriosa, sabe? Assim, você fica sozinho, você não tem com quem dividir muitas angústias e fica esse mistério, assim, esse pavor. Pô, o que será que tem ali atrás? Será que o step morde? Não sei. Acho que a primeira coisa é isso, né? Então, mas acho que complementando isso, mas eu vou colocar em uma segunda coisa para dar mais tempo de pensar, é que a informação, ela não é que ela é pouco disponível, mas ela é dispersa. Sim, você consegue descobrir tudo o que eu sei pesquisando? Consegue. Mas dá um trabalho bom, assim, é trabalhoso e eventualmente você vai só descobrir, é uma coisa que eu sempre falo, você só descobre muitas vezes depois do que seria mais útil. Então, assim, nossa, eu descobri um estágio muito bacana para quem é aluno do sexto ano. Tá bom, mas você já se formou, sabe? Nossa, eu descobri que seria muito bom eu ter tais experiências ao longo da faculdade, pesquisa, enfim. Mas agora você já se formou, ou assim, agora está no sexto ano. Então, eu acho que um desafio é esse, é que como ninguém sabe, ninguém é muito forte, né? Mas como poucas pessoas sabem, e não é um caminho recorrente no Brasil, as informações, não tem ninguém para te contar de maneira mais linear. Assim, faz isso, 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 é bom fazer aquilo, sabe? Você tem que descobrir sozinho e às vezes você vai, se você se empenhar nisso, você acaba descobrindo, mas você vai descobrir com muito mais custo, digamos assim. Vai demorar muito mais tempo, né? Também. Isso, e você vai perder o timing de algumas coisas, porque perde mesmo, assim, ao invés de
de fazer um clerkship, você faz um observer, sabe? Assim, experiências como as que eu tive, assim, limitações que eu reconheço na minha preparação, por não estar tão imerso neste meio, sabe? Você pode ter uma jornada 100%, e aí com essas dificuldades, ou com essa, assim, o fato, eu vou tomar um pouco das duas coisas que você falou, né? O Boa. fato de ser um pouco solitário, porque meio que ninguém fala sobre isso e poucas pessoas fazem. E aí você tem várias informações e as coisas podem mudar muito, assim, sem Às um vezes aviso muda, é prévio, verdade. você não consegue ficar numa linha 100%. Então, você pode tentar chegar o mais próximo possível desse 100% se você. Assim, eu não vou dar a resposta, porque eu ia dar a resposta, mas eu tenho mania de fazer isso. Então, eu vou perguntar para você. Então, se hoje você vendo esses dois desafios, qual que é o conselho que você daria para o Pedro quando ele começou, sabendo que esses dois seriam seus principais desafios, né? Eu estou um pouco sozinho nisso e as informações estão difusas. Se eu estiver te colocando saia justa, você me fala, mas eu tô Não. desenvolvendo aqui porque eu estou Gostei, achando gostei. que pode ser interessante para essa aplicação. Eu gosto tem uma política que a gente faz aqui que é o que bom, que mal e que tal, né? Então, assim, o que bom são Gostei. as coisas legais que você fez na jornada, o que mal foram as coisas ruins, né? Ou que você não faria de novo, e Uhum. o que tal é como você pode melhorar as coisas ruins que você fez para as próximas Perfeito, jornadas. perfeito. Ah, assim, a resposta mais engraçada seria que eu gravaria um curso e mandaria para ele, assim, que foi o que eu fiz, né? Sim, eu brinco que o curso que a gente gravou, na verdade, eu gravei imaginando o que eu gostaria de saber à época que eu comecei. Sim, de verdade, eu fiz o que eu gostaria de saber, eu tenho um irmão que está fazendo medicina também, se ele quisesse aplicar para a residência dos Estados Unidos, o que ele faria, como que ele faria, eu gravei pensando nessas pessoas, assim. Então, essa seria a resposta talvez mais comercial, né? Mas acho que a ideia é tentar absorver o máximo de informação possível e comece rápido, comece cedo. Assim, para dar tempo de você aprender as coisas atrasado, entende? Assim, se eu tivesse começado, não, se no primeiro ano eu faço, não, eu quero fazer residência nos Estados Unidos, já tivesse isso mais certo. Veja, tudo pode mudar, né? Você pode mudar de ideia depois também. Eu acho que essa é uma das coisas boas dessa jornada, que você vai adquirindo coisas que te acrescentam, mesmo que o resultado final você mude de ideia depois. Uhum. Então, procura desde o começo. Talvez eu tivesse sido mais incisivo na minha tentativa de procurar pesquisa, talvez eu tivesse procurado melhor os estágios, como já antes, sabe? Talvez eu estivesse pensando mais no meu currículo mais cedo. Acho que eu pensaria isso, assim, se você pensa em fazer residência nos Estados Unidos, já comece a procurar. Não necessariamente você vai precisar fazer depois, mas eu acho que tem muito a se ganhar, mesmo antes de você tá nos Estados Unidos clinicando, sabe? Legal. E assim, você trouxe um ponto, você falou brincando que era comercial, mas isso é muito verdade aqui, trazendo um pouco sobre a MIG, né? Para caso alguém que esteja assistindo aqui, pode ser, tomara que sim, né? Ainda não nos Interessada? conheça, não nos conheça, não saiba Uhum. sobre a nossa plataforma, né? Nós trabalhamos com profissionais da área da saúde nesse momento, que a gente está gravando o vídeo, e nós temos especialistas como o Pedro, que está aqui, das suas respectivas áreas, e são pessoas que passaram por essa jornada, e que exatamente, foi legal, a gente não combinou essa resposta, né? Deixando Não, muito claro, foi mas espontâneo, vamos deixar registrado. a resposta foi muito boa, porque foi exatamente isso, né? Assim, e o que é legal é que ela é a mesma resposta que os especialistas da Dr. Dream, Dr. Michel, Dr. Christian, eles passam para as pessoas. Eles passaram pela jornada, quebraram a pedra, né? E isso quando nem a internet quase existia, né? Então você imagina como é que Não, era eles difícil tiveram achar mais raça que eu informação. nesse sentido, assim, Um não, foi mais pouquinho lá. difícil para eles. E quando eles criaram o Adopt a Dream, né, todo o objetivo era assim, eu sozinho aqui, né, respondendo e-mail, atendendo o telefonema, eu vou conseguir explicar isso para quantas pessoas? 10? Não sei, talvez isso, nem isso, né? Talvez eu nem vá conseguir fazer essas pessoas conseguirem fazer essa jornada. É, dá Então, como é trabalho que eu. explicar também, Dá muito é trabalho, não difícil. é simples, né? Não, a Exatamente. gente tá 40 minutos conversando e assim,
se fosse um amigo me perguntando, ele ia sair mais confuso, sabe? Assim, poxa, mas Exatamente. o que é para fazer então, O sabe? que que eu tenho que Já tive fazer, essa né? conversa algumas vezes, dá trabalho explicar mesmo. Exato. Não... E aí a ideia de fazer do curso, né, que o Pedro falou, é exatamente isso. Assim, ele compilou tudo que ele teve de conhecimento ao longo da jornada dele e coisas que se atualizaram, inclusive, da época que ele fez para agora, para que ele consiga explicar para pessoas que querem iniciar a jornada o que é essa jornada. E que se a gente fosse resumir, assim, um resumo do resumo do resumo, eu vou falar e depois eu passo a palavra para o Pedro. Seria fazer as provas, preparar o currículo ao longo da sua jornada, né? Principalmente se você for um estudante de medicina, fazer os clerkships, publicações e tudo. Depois, aplicar para as residências. Né? Assim, resumo do resumo do resumo, é isso aí. Mas aí, Isso, ao longo isso. disso, você tem que fazer, como a gente estava falando sobre a jornada 100%, né? Você tem que tentar se aproximar ao máximo dessa jornada 100%, e com isso você só consegue fazer se você tiver as informações em mãos, para você se planejar e fazer e ir melhorando o seu perfil e a sua. Seu perfil, né, de uma maneira geral, para Isso. Eu esse acho que, processo. assim, uma questão é que muitos desses elementos, na verdade, você não tem controle sobre, sabe? Realmente conseguir estágios, eu falei que eu não consegui, que eu lamento, mas é difícil, né? Não foi exatamente uma falta só de procurar. É difícil mesmo. Mesma coisa para publicar, fazer pesquisa, assim, não é algo que necessariamente é só querer para fazer, né? Acho que, assim, até porque no Brasil a gente não tem necessariamente essa cultura de que publicar é importante para a continuidade da sua carreira. Acho que assim, a gente entende, né, tem iniciação científica, tem até as bolsas, enfim, que são um incentivo bacana e que estimulam os alunos a pesquisarem, que eu acho que é muito importante, mas muitas vezes se pesquisa e não se publica, se faz uma IC, uma iniciação científica e não se publica, muitas vezes você tem pouco para mostrar depois, porque você não precisa mostrar depois para continuar uma carreira, e mesmo para ser um médico mais acadêmico. Então, existem essas limitações que vão além do que está no seu controle. O nosso foco, o curso, em última análise, é principalmente, além de pincelar esses outros elementos que são importantes, que você pode trabalhar em cima, mas é principalmente o que está no seu controle, que é passar nos steps. Que é ir bem, passar nos steps e ter um domínio desse conteúdo, que é algo que vai realmente te... Assim, se você não publicar, se você não fizer estágios, você pode conseguir dar match em uma residência nos Estados Unidos. Se você não passar nos steps, é impossível. É condição sine qua non para você ser médico nos Estados Unidos, é passar nos steps. Então, esse é o nosso foco essencial. A gente mostra, dá uma pincelada em outras coisas, mas até para você entender que existe, e a verdade é que a gente também não tem esse caminho das pedras, né? Cada faculdade vai te oferecer oportunidades diferentes e o mundo mudando muito no sentido de receber alunos para fazer clerkships nos Estados Unidos também. Então acho que essa é a mensagem, assim, você pode tentar fazer de tudo e esse 100% que a gente aspira, talvez nem todo mundo consiga. Seja por questões circunstanciais, seja até por ser um processo especialmente dispendioso ao longo da faculdade, você fazer um estágio, porque você não vai estar trabalhando, dificilmente um médico está trabalhando enquanto faz a faculdade, não, estudante de medicina está trabalhando enquanto faz a faculdade, não é como outras áreas em que você faz estágios remunerados com frequência. Então, seja por qualquer motivo que for, mesmo que você veja e fala, putz, isso aqui não vai dar, não dá para me sustentar um mês em dólar, não dá para eu publicar aqui, tira um notão, sabe, e segue. Segue, depois você se forma, faz um ano, de repente você consegue fazer pesquisa, ou junta um dinheiro para ir você fazer os seus estágios, também é possível, sabe, talvez o 100%, o 100% de cada um seja um pouco diferente. Tenho certeza disso. E eu até ia te fazer, você trouxe essa questão do dispêndio, né? Era uma pergunta que eu estava guardando para você. Esses estágios, a residência, ela normalmente é remunerada, mas os Sempre. estágios não são remunerados, certo? Isso, a residência sempre é remunerada. E é um salário bem razoável. Assim, como eu tô aplicando, eu tô olhando, né? Assim, vai dar para pagar aluguel, vai dar para comer, sabe? Assim, não. Às vezes no Brasil, muita gente faz plantão por fora. Dependendo do visto que você entrar, não, desculpa, dependendo do visto que você entrar, talvez você nem possa dar plantão por fora. E mesmo que você não possa, você vive bem, sabe assim, você fica confortável, é um salário bem
bem razoável. Não é um salário de médico, que os médicos dos Estados Unidos recebem bem, né? Um salário de attending, como eles falam, que é o médico que já fez a sua residência, sua pós-residência, né, seu fellowship, mas é um salário bacana. Os estágios, em geral, eles são você que paga para estar lá. Assim, tem estágios que são realmente muito caros, e tem outros estágios que são mais baratos, tem eventualmente você consegue coisas gratuitas. Mas você receber para fazer um estágio, não, aí já não, porque você nem poderia, né? Você não tem o expertise para exercer qualquer função laboral lá como médico, né? Você não pode trabalhar como médico. O que existiria seria você fazer, por exemplo, um ano de pesquisa lá, seja um pesquisador contratado. Isso existe, isso acontece com uma certa frequência, e aí você pode ganhar ou não. Às vezes você começa sem ganhar e depois passa a ganhar. Mas, assim, em termos de se sustentar fazendo estágio nos Estados Unidos, eu reconheço que esse é um desafio. Eu até fiz essa pergunta e você trouxe a questão dos 100%, né? Por isso, 100% das pessoas vão ser diferentes, porque também vai depender da situação de cada pessoa. E eu ia te perguntar uma outra coisa, era essa questão da pesquisa, que ela vai se relacionar com a minha última pergunta para você. Você fazer pesquisa, tudo bem, você conseguir fazer nos Estados Unidos, igual você falou, né, que você deu sorte, eu não acredito muito em sorte, eu acho que é a nossa sorte a gente faz ela, né, acho que a gente pode estar até no momento certo, no lugar certo, né, mas... Isso, perfeito. Vou aceitar, vou reconhecer como elogio, vou agradecer, vou aceitar o elogio. E você conseguiu ter 2 artigos publicados quando você estava fora, né, mas vamos dizer assim, então não vai ter essa possibilidade. Estando no Brasil, já é um bom caminho também investir no seu... assim, nessa parte acadêmica, nessa parte de pesquisa também, isso pode ter algum impacto também no futuro? Absolutamente, absolutamente. Eu acho, assim, diria que é o elemento talvez mais demorado que você pode já começar a fazer no Brasil, sabe? Quando eu falo em iniciação científica, ter publicação, como a gente falou, é uma avaliação holística, né? Mas ter uma noção de quais são os campos que você está preenchendo na hora de aplicar é interessante. E um desses campos realmente é a sua produção científica. Então, isso entra, claro, artigos, abstracts, apresentação de pôster, mas mesmo o capítulo de livro, sabe? Tudo que você puder produzir cientificamente, eles vão ver. Tem programas que vão valorizar mais do que outros, eu imagino, mas assim, você não tem tantas informações para oferecer para os programas. Então, todo mundo vai preferir alguém que tem alguma coisa do que quem tem nada, sabe? Assim, é natural, né? A página fica quase em branco, é pior para você. Não quer dizer que é impossível você se dar bem, você pegar você entrar numa residência, eventualmente a residência que você aspira não tem esse viés, mas ter publicações, né, scholarly work, eu acho que é a expressão que eles usam, né, não ter publicações e demais trabalhos acadêmicos, ter publicações e demais trabalhos acadêmicos submetidos e registrados é bom para você, nunca é ruim. Legal. Isso é uma coisa, aí minha curiosidade, né? Eu tenho muitos amigos médicos, eu não sei se os meus amigos estão acima da média ou não, né? Mas os amigos que eu tenho, eles normalmente se envolveram, né? Na verdade, com pesquisa ao longo da sua formação. Isso é uma coisa que é comum no Brasil, ou, assim, tudo bem que você estudou, né? Numa escola muito boa, que o padrão é muito alto, mas como é que você enxerga isso no Brasil a nível de acesso? Essa é uma boa pergunta, assim, e eu vou tomar muito cuidado para não desrespeitar ninguém, não é essa a minha intenção, mas o que eu vejo é que no Brasil a pesquisa muitas vezes é um trabalho quase vocacionado, assim, não tem o mesmo tipo de retorno financeiro do que a prática clínica, eventualmente você vai ver residentes e alunos trabalhando de graça, né, fazendo pesquisa de graça no seu tempo livre, então, assim, eu reconheço eu vejo muito mérito em quem faz isso no Brasil, mas eu entendo que não é para todos. Sim, você pode ser um bom médico, assim, talvez em algumas áreas mais do que outras, mas você pode ser um bom médico sem ser um pesquisador ou pelo menos um profundo conhecedor da ciência básica ou qualquer coisa nesse sentido. Mas sem ser um pesquisador, né? Mas existe a possibilidade de você fazer pesquisa sim. Principalmente pesquisa retrospectiva, enfim. Existe. Se é comum ou não, eu acho que é mais para incomum. Eu acho que você vai ver mais, claro, as pessoas nas faculdades, mas talvez nem todos os professores em todas as faculdades tenham um viés tão pesquisador.
né? Até porque eles eventualmente conciliam mais de uma função, então talvez eles não tenham esse viés tão pesquisador. E mesmo os que têm, eles não têm o mesmo aporte para fazer a pesquisa que eles sonhariam em fazer, muitas vezes, né? Assim, nesse laboratório que eu fiquei, poxa, tudo bem que a pesquisa acabou continuando, uma delas acabou continuando depois do que eu saí. Mas, assim, foram trabalhos custosos que resultaram em publicações na Cancer, na Blood, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que não existe mesmo nível essa indústria no Brasil. Na medida que eu É falo isso, eu também. disponibilidade, né? Eu falo isso, mas eu também trabalho com isso hoje no Brasil, né? Eu faço um Research Fellow em uma instituição brasileira. Sim, então existe o reconhecimento não está em todos os lugares, como está nos Estados Unidos. Vou colocar dessa forma. Tá, legal. Interessante. Esse foi, assim, totalmente fora, né, do padrão, do assunto revalidação, do assunto Estados Unidos, mas eu É, acho que é legal para as pessoas que estão no Brasil, estão se situando, é. assim, a Acho que gente... assim, existe até um esforço no sentido de melhorar isso no Brasil, né? De até trazer pesquisadores que já estiveram fora de volta para o Brasil. Existe esse esforço, mas eu reconheço que tem muitas diferenças, né? Tem professores e tem lugares que vão ter um foco maior em pesquisa e tem outros em que você vai ter muito mais dificuldade em achar essas oportunidades. E você vê isso se repetindo, assim, né, em algumas profissões. Vou trazer o exemplo de novo do Dr. Michel, que ele fez. Isso é uma coisa que é muito raro aqui no Brasil eu ver. Na odontologia, eu nunca vi isso. Ele fez a especialização dele em Connecticut Império, e era uma especialização com mestrado. Então, ele tinha que fazer a parte clínica e a parte de pesquisa. Fazer os dois ao mesmo tempo. Então, assim, era pesquisa mesmo, não era pesquisa para inglês ver, né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito fomentada nas universidades e na indústria americana, né? Essa parte de research mesmo, como... Inclusive empresas, né? Muitas empresas têm as áreas de Sim. research and development, né? Porque você tem que ter uma área muito boa de pesquisa para você poder desenvolver aquilo que você quer desenvolver, seja dentro da área da saúde, área farmacêutica, tudo, ou também de tecnologia, né? Então, é muito bom para, de uma maneira geral, né? Você está sempre produzindo conhecimento novo. E por isso que, muito provavelmente, você tem as melhores tecnologias, um acesso melhor, né, nos Estados Unidos, talvez, do que no Brasil, por essa continuidade, né, de pesquisa e produção. Isso, acho que sim, acho que sim. Acho que o Brasil caminha nesse sentido, talvez. Eu gosto de imaginar que sim. Eu vejo oportunidades diferentes aparecendo, né? Tanto que eu consegui uma delas, mas eu entendo que conciliar isso, pelo menos ao longo da sua formação como residente, como depois residente na subespecialidade, é diferente. Não existe tempo protegido para você fazer esse tipo de coisa, não existe, sabe, não existe uma demanda do serviço, não. A gente te chamou, na verdade, não só porque você é um bom médico, né, mas porque também você é um cara que pode contribuir para a nossa produção científica. Isso não é algo que eu entendo que seja prioritário. De novo, eu não quero desmerecer nenhuma instituição brasileira, mas Uma boa palavra, eu assim, é entendo que prioridade. talvez não seja prioritário na formação dos nossos residentes ter esse acesso à pesquisa, por exemplo, translacional. Uhum. Eu acho que aí volta um dos primeiros tópicos que a gente conversou sobre estrutura, né? Estrutura acadêmica, né? Estrutura escolar, eu acho que isso tudo vem muito além, né? Do que só ali no final, talvez numa graduação. E, bom, então, voltando para o tópico, residência nos Estados Unidos, revalidação de diploma, né? Uma possível mudança ou não, né? Porque eu acho que essa é uma parte muito boa. Não sei se eu comentei sobre isso, mas sobre o médico, eu acho que é uma das excelentes partes, é que você não precisa tomar a transição, ela não é tão definitiva, e um dos pontos foi por esse ponto que eu te perguntei sobre a residência ser paga. Então, assim, você está trabalhando, você consegue se sustentar. Eu gosto sempre de trazer um paralelo que eu acho que mais similar com a medicina é o odonto, que o dentista também tem que fazer a residência, mas a residência do dentista é que tem que pagar. Então, assim, depois é um pouco mais difícil, né? Você leva a sua família toda para você passar 2, 3 anos pagando. Normalmente você vai fazer essa transição de uma maneira já fixa, né? E o médico ele tem essa possibilidade de explorar
até porque os tipos de visto são diferentes, então assim, eu enxergo como uma oportunidade muito boa, porque ela é muito abrangente e você não precisa, aquela decisão que você tomar, ela é benéfica de qualquer maneira. Se você quiser ficar, você já está bem posicionado. Se você retornar para o seu país de origem, você tem uma formação muito boa, você tem muitos países do mundo que não vão ter especialidades que tem nos Estados Unidos, né? Às vezes você vai voltar como um especialista muito único nessa área. Sim, é uma vivência diferente, eu concordo, uma vivência diferente que é possível, né? Assim, eu sempre evito de fazer terrorismo em relação à medicina no Brasil. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa para acontecer. Mas é verdade que é um mercado que está cada vez mais competitivo, né? A gente tem mais médicos se formando todos os anos. Então, assim, você ter um diferencial, que pode ser, inclusive, fazer residência fora do país, pode ser bacana para você também, voltando. Eu entendo que muita gente vai querer ficar, né? Muita gente não vai conseguir enxergar, vislumbrar esse caminho, né? Essa oportunidade como justificando, vou ficar 3 anos, vou ficar 5 anos, né? Fazer a residência fellow, vou ficar 5 anos e volto. Muita gente fala, não, eu tô indo para valer, né? Eu estou investindo esse dinheiro, mas para valer, para ficar lá, para fazer minha carreira lá. Eu acho que é até mais comum, mas em ambos os sentidos eu acho que tem muito a se ganhar. E mesmo o que eu estava falando, ao longo da sua preparação, se você revalidar o seu diploma para atuar como médico nos Estados Unidos, você pode depois fazer um fellow, que era o que eu imaginava originalmente fazer. Então, assim, a jornada vale em vários sentidos, sabe? Pelo certificado que você ganha no final, pela possibilidade de fazer residência ou fazer um fellow mais breve, e pelo que você aprende ao longo do caminho. O importante é fazer o curso, entender que você tem que fazer os steps. Sem os steps, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Basicamente. Isso, assim, eu vejo muito assim. Sim, eu poderia. A gente pode até encher sua cabeça com várias coisas, tentar te convencer, tentar fazer várias coisas, mas eu entendo que tem limitações para isso. Mas os steps realmente são inexoráveis, assim. Eu quero fazer alguma coisa em que eu vou pôr a mão na massa dos Estados Unidos. Não, então faço os steps. Depois você Sim. decide o que você vai fazer. Faço os steps. Depois, não, eu não quero mais fazer residência, eu quero só fazer um fellow. Bom, se fez os steps, você vai poder pegar o melhor fellow. Você vai poder pegar o fellow mão na massa, o fellow para valer. Sim, eu tenho um colega que, oftalmo, eu digo que é grande amigo meu, assim, que está aplicando para um fellow fora. Falar, para os Estados Unidos eu não consigo aplicar, porque eu não tenho os steps. Sabe, assim, torço muito, vai dar super bem lá no Canadá, vai ser meu vizinho quando eu estiver fazendo residência, mas eu acho que ele se beneficiaria, eu acho que ele gostaria de ter mais possibilidades de ter feito os steps ou ao longo da faculdade ou ao longo da residência para abrir esse leque de oportunidades ali na frente. Legal. E, Pedro, para a gente poder encerrar, assim, eu gosto sempre de fazer uma pergunta final, e a sua vai ser um pouco mais abrangente, mas, assim, e talvez até você já tenha dado todas essas orientações ao longo da nossa conversa, que foi super produtiva, mas qual conselho você dá para esses médicos, estudantes de medicina, né, que estão aqui, às vezes são pais de estudantes de medicina que podem assistir a gente aqui também, Por que não, né? Por que não? Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas que olham assim, talvez possam, trazer alguns cenários, né, estejam desiludidos com a medicina no Brasil e que acham que não vai ter um futuro, ou que veem os Estados Unidos como próximo passo, como uma sua residência, ou que realmente estão querendo abrir a mente e ter muitas possibilidades. O que você diz para essas pessoas, assim, acho que muito com base na sua jornada até então? Olha, uma coisa que eu pensei várias vezes ao longo da minha jornada, que eu acho que é algo que talvez eu até tenha falado um pouco, mas que não é tão técnico, que eu acho que é mais legal de encerrar, é que você tem muito a ganhar, muito a aprender ao longo do processo. Vale a pena, cada etapa vale a pena, sabe? Assim, depois que eu fiz o Step 1, eu senti que eu sabia coisas que eu não sabia antes, depois que eu fiz o Step 2, a mesma coisa, os estágios que eu fiz fora, sim, até eventualmente agora as oportunidades de entrevistas, sim, sabe, tudo tem um valor intrínseco, não só pelo resultado final, assim, realmente a jornada também é parte da recompensa, sabe? Então esse é
minha mensagem, assim, aproveite a jornada. Adorei. Foi bem parecido com a mensagem que eu conversei com alguma conversa que eu tive com alguém que passou pelo processo, estava começando a atuar clinicamente, e a pessoa falou isso com outras palavras, né? Foi assim, né? Aproveite o processo. Porque depois que passar, que concluir, você vai ver tudo aquilo, assim, você vai olhar aquela linha do tempo e vai ser muito gratificante e muito interessante, né? Então, eu gostei que você passou a mensagem, mas de outra maneira, e eu acho que essa que é o resumo, né, assim, de tudo que a gente conversou. É uma jornada difícil, ela é desafiadora, ela é intensa, né? A gente usou essa palavra, mas ela vale a pena no fim da história, né? Assim, e aproveite durante a jornada para que você possa enriquecer a sua vida o máximo possível. É Exatamente, isso? exatamente. Ela pode ser muito enriquecedora. Perfeito. Pedro, muito obrigada, né? Comecei falando do Dr. Pedro, agora a gente fala Não, Pedro, mas Pedro, pelo amor de Deus. muito Pedro, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. imagina, maior prazer conversar. O curso, né? Eu não sou médica, mas já assisti o curso, aprendi muito. Para quem tem curiosidade em saber mais, entre em contato com a gente. Quem gostou desse vídeo, né? Esse vídeo vai tá no YouTube, vai estar no Spotify também. Então, compartilhe com as pessoas, dá o joinha, né? Que tem no YouTube, porque isso ajuda, né? A chegar para outras pessoas também. E se inscrevam, porque a Como é gente que tem é? Se inscreva, tem uma coisa de sino, tem enfim, exatamente isso, porque aí tem notificação, quando surgirem novos isso vídeos, a aí. gente vai ter muito vídeo, inclusive provavelmente mais vídeos aí com o Pedro também. Então, Pedro, obrigada pelo seu tempo e espero que a gente se encontre em breve para conversar sobre outras coisas, outros Perfeito, avanços claro. e dar mais informação para as pessoas. Legal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.